Eu não fiz nenhum ataque à democracia, muito pelo contrário. Aceitei até humilhações por parte do Supremo Tribunal Federal. Né? Aceitamos tudo aqui, até lá atrás, no caso do delegado da Polícia Federal, Ramagem, para ser o diretor-geral da Polícia Federal. Mas é tal negócio, a gente vai sendo atacado 24 horas por dia nessas questões. Um dia pode ter um ponto final, eles acham que pode não ter, né? Pode ter um ponto final, porque a opinião pública está mais do que sabedora agora do como alguns lá do Supremo Tribunal Federal agem. Então, essa questão do Barroso, parece que ele está sendo obrigado a falar isso aí porque alguém está com a faca no pescoço dele, no sentido figurado, obviamente, né? Parece que é isso, porque ele não se cansa de mentir dentro e fora do Brasil. Mas por que ele está fora do Brasil fazendo essa peregrinação? O que eu entendo? O que a gente pode concluir disso aí? O Fachin também, a questão de uns 20 dias atrás, reuniu-se com uns 70 embaixadores ou representantes para exatamente tocar nesse assunto de ataques à democracia. Obviamente, recai sobre mim esse ataque sobre a democracia, e também, né, dizendo claramente a esses embaixadores e representantes que os seus respectivos chefes de Estado deveriam reconhecer imediatamente o resultado das urnas. O que a gente conclui disso aí? Que o retrato, né, da apuração final já está pronto. Vão fazer eleições para cumprir tabela. E depois que abrir o painel, está aberto e ninguém pode reclamar de mais nada. É o que eles deixam transparecer. Em vez de eles ajudarem a dissipar a nuvem de suspeição que existe na cabeça de muita gente, muito pelo contrário. Eles tornam concreta essa possibilidade da maneira como eles agem. O próprio ministro Alexandre de Moraes também disse há pouco tempo que o candidato que duvidar do sistema eleitoral vai ter o registro cassado e preso. Até mesmo a cassação do deputado Francisquini, uma coisa que é um verdadeiro estupro que fizeram nessa questão, lá no Tribunal Supremo Eleitoral. Ele é do meu partido, era do meu partido, mas que quiseram criar uma jurisprudência em cima disso, forçando a barra. Então, parece que a conduta desses três que estão no TSE, que são do Supremo, é direcionada para um objetivo que cada vez torna bastante claro o que está acontecendo. Até mesmo acusam as Forças Armadas de estar interferindo, mas eles convidaram as Forças Armadas para participar de uma comissão de transparência eleitoral. E depois que as Forças Armadas descobriram centenas de vulnerabilidades e apresentou, na verdade, 9 sugestões, eles começaram a reagir. O próprio Fachin agora, em ofício, diz que parte das sugestões serão aceitas, outra parte será aceita para 2026. Olha, se vai ser aceito para 2026, é sinal que é procedente. Se é procedente e não tem nenhum custo, porque tudo é questão técnica, por que não aceitar agora? Obviamente, se chegar aquele candidato que parece que tem o apoio deles, não vai ter nada em 2026. Vai ser essa urna que sempre esteve aí. E o povo, né, cada vez mais se conscientiza que algo parece que está errado lá no TSE, que virou lá um outro pequeno Supremo, o TSE, onde eles decidem e ninguém discute nada. Eu lembro de uma votação o ano passado, de um caso lá, eu vi o ministro Fachin falar em determinado momento. A questão de disparo em massa. Eu estava ouvindo, né, na presidência, ele falou o seguinte: olha, se o empresário fez disparo em massa para um candidato, mesmo o candidato não sabendo, esse candidato será punido, terá seu registro cassado. Olha que ponto nós chegamos. Daí você começa a ver, até nesse evento aí, a voz masculina, né, um homem fala que a pessoa que tirou da cadeia o maior ladrão do Brasil está à frente do processo eleitoral. Então, você começa a ver essas coisas todas, você fica de queixo caído. Olha, onde está a isenção do tribunal? Onde há o interesse do tribunal, o caso do TSE, de buscar realmente dar transparência ao processo eleitoral?
Você pode ver o meu caso particular. Eu ando pelo Brasil todo, sou bem recebido nas 5 regiões do Brasil. A questão do Lula, informações que nós temos, não é ele participar de eventos públicos e não vai. Tá? Ele não almoça, nem toma café quando está em hotéis, tá? Ele não vai lá para o mezanino, ele toma café no quarto, ele almoça no quarto. Ele não consegue nem, ele não tem coragem de ver o público que está tomando café lá embaixo do hotel. Então está muito esquisito isso. E o Datafolha, pelo que parece para nós, né, é que é um instituto que dá esse número lá em cima, que vai servir de respaldo para o retrato final do TSE. É isso que transmite para a gente. E nós somos num país democrático, parece que estamos ainda, né? Nós temos o direito de duvidar, de debater, de buscar e aperfeiçoar as coisas. Essas urnas não são aperfeiçoadas em lugar nenhum no mundo. Você pode ver o Barroso, quando anda pelo mundo aí propagando as maravilhas do sistema eleitoral nosso, nenhum chefe de Estado, ninguém procurou o Barroso e falou: queremos conhecer o teu sistema, vamos botar em nosso país. Continua com o método, né? De antigamente. Muitos países, como o Paraguai, por exemplo, adotam o voto impresso ao lado da urna eletrônica, como nós queríamos colocar aqui. O Paraguai está muito mais evoluído do que nós. E nem os outros países que têm informações que funciona esse sistema aqui é Bangladesh e Butão. E não sei como é que está na Venezuela agora aqui. As últimas informações que tinha era que também era esse sistema eleitoral na Venezuela. Ou seja, a democracia é algo que ela é bacana, é saudável, mas ela não pode ser alimentada sem transparência e sem segurança, que vem através de um voto. Então, ninguém está atacando o TSE, ninguém está atacando a democracia, muito pelo contrário, nós queremos preservar a democracia. Bom, estamos com 104 mil visualizações simultâneas neste momento, recorde da primeira temporada, da segunda temporada do 4x4, no dia da estreia do mestre Augusto Nunes, com uma entrevista especial com o presidente da República. Ana, mais uma pergunta sua. Presidente, há uma pauta que tem sido defendida pela população, inclusive acho que foi a pauta mais importante na última manifestação, no 7 de setembro, ano passado, o respeito à Constituição, a proteção, né, à Constituição, hoje tão vilipendiada aí por alguns ministros do STF, e na Constituição está que atos administrativos como a contagem, né, como eleições, elas precisam estar sob escrutínio público e no voto eletrônico isso é difícil. Eu costumo repetir muito, presidente, aquela parte do relatório da Polícia Federal, que é convite do próprio TSE em 2016, escreveu, abro aspas para o relatório da Polícia Federal, que não é possível auditar de forma satisfatória o processo entre a votação do eleitor e a contabilização do voto no boletim de urna, isso em 2016. Se a própria Polícia Federal disse isso num relatório a convite do TSE em 2016, por que o senhor acha que existe tanta histeria para essa segunda camada de transparência, para esse voto físico auditável e também sob escrutínio público, como está na nossa Constituição? Olha só, vamos regredir um pouquinho mais. 2014, segundo turno, Aécio e Dilma. Começou a apuração, Aécio estava na casa dos 60%, Dilma 40%, e foi passando o tempo, as linhas foram se aproximando e se cruzaram. Quando se cruzaram, uma hora mais ou menos depois, elas transformaram-se em duas paralelas. Tá? Então, por si só, é uma coisa que você fica preocupado com isso. Daí você vai tirar um retrato de minuto a minuto da chegada dos votos na sala cofre do TSE. Então, nesse primeiro minuto, Aécio ganhou, no segundo, Dilma, terceiro, Aécio, Dilma. Isso vai intercalando por 241 vezes. Então, cada bloco, cada retrato de um minuto de voto que entrou na sala cofre do TSE, alternava Aécio, Dilma. Bem, se tiver alguém aqui que entende um pouco de estatística e probabilidade, me disse que seria a mesma coisa que alguém pegar um grão de areia e jogar numa praia do Brasil e alguém achar esse grão de areia. Essa é a possibilidade de acontecer isso por 241 vezes, ocorrer essa alternância. E mais ainda,
o PSDB pediu uma auditoria em 2014, uma auditoria, inclusive, externa, internacional, e a conclusão foi de que as eleições no Brasil são inauditáveis. Agora, uma coisa que eu falei na segunda live. Na primeira live, eu falei isso, tem uma crítica enorme, não tem prova, tudo não tem prova, né? E daí, na segunda live, aconteceu algo que estarrecedor também. Havíamos conseguido, ou melhor, quem conseguiu foi o deputado Felipe Barros, do Paraná. Ele conseguiu, junto a um delegado que foi encarregado do inquérito, que foi aberto em novembro de 2018. Por que foi aberto esse inquérito? Porque tivemos eleições em 2018, né? Primeiro, segundo turno eu ganhei, houve uma denúncia de fraude. Bem, se há uma denúncia de fraude, fraudou quem ganhou. Logicamente, quem fraudou seria eu. E daí a ministra presidente do TSE, Rosa Weber, imediatamente, né, fez com que a PF abrisse um inquérito e pediu celeridade nesse inquérito, para chegar no fraudador, que era eu, dado a consistência da denúncia de fraude. Não foi assim, apareceu uma notícia no jornal, teve fraude nas eleições, não foi? Foi um negócio consistente. E daí o que aconteceu? Vou falar só duas coisas, né? Tem muita coisa para falar desse inquérito, que nunca teve qualquer grau de sigilo. Tá? Então, num primeiro momento, a Polícia Federal pediu, primeiro foram os logs, não, antes dos logs, primeiro o Tribunal Superior Eleitoral entregou documentos para a PF, onde o TSE disse, em papel, que eu tenho comigo aqui do lado aqui, que desde final de fevereiro até o final do segundo turno das eleições, os hackers estiveram dentro dos computadores do TSE. Então, olha só, o próprio TSE admitiu que por 8 meses, durante toda a pré-campanha, o período eleitoral e as duas votações, os hackers estiveram dentro dos computadores do TSE, inclusive usando a senha de um ministro. E mais ainda, né, o TSE informou o nome do ministro Banhos. Então, uma coisa já é complicada, né? Uma pessoa fica dentro da tua casa 8 meses sem não tomar conhecimento disso. Bem, daí o que o TSE fez? Isso chegou rapidamente. O que a Polícia Federal fez? Pediu os logs, né? Os logs são as impressões digitais. O que aconteceu nesse período todo, em especial o primeiro e o segundo turno. 7 meses depois, olha só, 7 meses depois, o TSE informou à Polícia Federal que os logs foram apagados de forma inadvertida por uma empresa terceirizada que fazia manutenção dos computadores. Olha, eu podia ter entregue o log no dia seguinte, 2 dias depois, 3 dias depois, no máximo, mas 7 meses depois, informa que os logs foram apagados. Quer dizer, por si só, você começa a se preocupar. Porque, olha só, olha uma observação minha que pode ser feita por qualquer um. Eu não sei que horas da tarde, na noitinha já, por volta aí das 7, 8 horas da noite aproximadamente, ou 9 horas, aparece um retrato na televisão, né, com os números das apurações. Está lá, o Nordeste aproximadamente 80% apurado, o Sudeste 40% apurado. Ou seja, praticamente acabou os votos, né, mais robustos para o candidato Haddad, do PT. E faltava, numa região que tem o maior colégio eleitoral do Brasil, um percentual bastante grande. E eu estava com 49% nesse retrato. Eu falei, ganhei. 49%, ganhei. Bem, baixou para 48%, 47%, quando chegou no final da apuração. Ninguém entendeu isso aí. Não deveria ter acontecido isso aí. Até porque eu ganhei nas demais outras 3 regiões do Brasil. Quer ver uma outra coisa que você me permite aqui? Falar das eleições de São Paulo. Eleições de São Paulo. Dado momento, começou a apuração em São Paulo, capital. Isso foi agora, em 2020. Trava o sistema, com 0,39% dos votos aprovados, né, apurados, trava o sistema. E ali tem uma classificação do lado, do primeiro ao 8º.
começava lá com Covas, Boulos, Celso Russomano, até o 8º. E um percentual deles. Bem, o sistema destravou horas depois, já no final da apuração. Repetiu-se a mesma classificação do 1º ao 8º, que era lá que era o Covas, Boulos, Celso, e foi até o final, até o 8º. Agora, detalhe, além do 0,39 e o 100%, e da mesma classificação, se você desprezar a casa decimal, você pega o percentual dos candidatos no 0,39 apurado e vai no percentual do 100% apurado, é exatamente o mesmo. Isso pode acontecer? Pode. Eu vou jogar um grão de areia numa praia do mundo e você achar esse grão de areia. Isso pode acontecer. Então, são mais do que indícios que existem que você tem que buscar maneira de aperfeiçoar o sistema eleitoral. Não é atacar por atacar o sistema eleitoral. Tem que merece ataque, dado os indícios, né? Dado que o TSE informou para a Polícia Federal. Agora, o TSE, né, basicamente os 3 ministros do TSE, que são do Supremo, relutam em acolher qualquer sugestão. Uma das sugestões das Forças Armadas foi no tocante à totalização, né? As Forças Armadas sugeriram um computador ao lado da sala-cofre, de modo que o mesmo duto que alimentasse ali os computadores da sala-cofre alimentasse também os computadores das Forças Armadas. Até porque isso que aconteceu em 2014, minuto a minuto, não iria, no meu entender, não iria acontecer no nosso computador. Se o mesmo fenômeno poderia se repetir na sala-cofre, não sei. Mas no computador das Forças Armadas, não. Porque nós acreditamos que ninguém vai achar um grão de areia numa praia do Brasil. A gente nem vai procurar, a gente não vai achar. Então, essas dúvidas todas têm que ser colocadas para fora. A questão de uns 20 dias, o ministro da Defesa informou ao TSE, né, um documento lá onde ele termina lá, olha, entendemos não ser salutável para a democracia, temos uma eleições sob o manto da desconfiança. Qual o problema? E tinha apresentado as suas sugestões. Ou seja, o que nós queremos é que o seu João, a dona Maria, pessoas humildes ou pessoas bem de vida, sejam pessoas pobres, ricas, com cultura, com pouca cultura, inteligente ou pouca inteligência, homem, mulher, branco, negro, índio, seja quem for. Nós queremos que, para todas as pessoas, nós possamos dizer que o voto dela foi contado. Não interessa se é para o Bolsonaro ou é para o Lula. Foi contado. É apenas isso que nós queremos aqui. Eu acho que temos o direito a isso daí. Esse embate continua, né? Em especial, não só a comissão através da comissão das Forças Armadas, bem como a comissão da Polícia Federal também tem participado disso tudo, e vamos fazer o possível aqui para que as eleições aí sejam limpas. Agora, isso vai contar com o apoio, né, com a boa vontade dos senhores ministros, os 3 ministros do Tribunal Superior Eleitoral, e não fazer propaganda fora do Brasil, como nós tivéssemos o melhor programa do mundo para fazer as eleições, que eu acho que ninguém acredita que tenhamos esse programa aqui no Brasil, né? Esse sistema eleitoral, até porque nenhum país do mundo aceita, apenas Bangladesh e Butão. Agora são 8 horas.